Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Esse homem tentava ver a Jesus, mas ele não conseguia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo, muito pequeno. Então ele correu adiante da multidão, na frente da multidão, subiu numa figueira brava, outras versões falam sicômoro, para ver Jesus que devia passar por aquele caminho. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, o que diz? Desce depressa, pois hoje vou repousar na sua casa. Eu vou me hospedar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com toda alegria na sua casa. A multidão, as pessoas que viram isso, todos que viram isso, murmuraram: esse homem foi se hospedar na casa de um pecador, de um ladrão, de um cobrador de imposto. Na sua casa, depois de receber a Jesus, colocaram um banquete para Jesus, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus: escuta, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Uau! Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem, se referindo a si, a Jesus mesmo, o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar quem está perdido. Zaqueu morava na cidade de Jericó, talvez a figura ou uma das figuras mais conhecidas naquela cidade, ainda que odiado por tantos. Ele estava a serviço de Roma, do Império Romano, e ele era o chefe dos cobradores de impostos. E ninguém gosta de pagar imposto, porque o nome já diz, é imposto. E naquele tempo, muito mais ainda, as pessoas cada vez mais pobres e elas eram cada vez mais exploradas. Mas esse homem, ele era um homem muito rico. Mas alguma coisa dentro dele não estava bem. Tinha um vazio dentro de si. E quando ele ouve falar que Jesus estava passando por Jericó, seu coração aqueceu-se e ele decidiu: eu preciso encontrar Jesus, eu preciso ver Jesus. E a partir da iniciativa desse homem, se desenvolve toda a história, e muitas lições para nós aqui, e a primeira é essa, bem óbvia: Zaqueu desejou ver Jesus. Você pode repetir isso? Zaqueu ele não podia, porque ele era pequenininho, baixinho. Se ele fosse mineiro, o apelido era Toquim de Amarrar Jegue. E ele não podia por causa da multidão. Mas o seu desejo de ver a Jesus era muito intenso, muito forte, que o levou à ação, sem se preocupar com o que os outros iriam falar.
Como eu disse, o dinheiro de Zaqueu não preencheu o vazio da sua alma. A verdade é que não há um encontro com Cristo sem um desejo puro e sincero que brote no coração daquele que precisa do milagre, que precisa da presença de Jesus. E a palavra para nós é: se você entende e percebe que o rumo da sua história o tem levado a caminhos de dores, sofrimentos, angústias, anseie e deseje ver aquele que tem todo o poder para mudar por completo a história da sua vida e da sua família. Zaqueu entendeu isso. E agora ele não está preocupado com o que os outros vão dizer, vão pensar, ele não está preocupado em se expor. Ele quer a presença de Jesus. Seu coração é atraído pela presença de Jesus. Zaqueu, que aparentemente tinha tudo para ser feliz, usava roupas finas, seus filhos talvez estudassem em escolas particulares de primeira classe, morava numa das mansões da cidade de Jericó, mas ele não era feliz. Ele sentia-se rejeitado pela sociedade e atormentado pela própria consciência, em esfoliar, em tomar impostos, recursos de quem na verdade precisava ser ajudado. Mas era o comando, era a ordem, era a lei. Ele vivia disso, trabalhava para o Império Romano. Interessante que muitas vezes, quando fala-se em pecado, cita-se a história de pessoas sem recursos, pessoas passando, padecendo por dificuldades, mas também conta-se a história de homens como este, e o jovem rico, que é uma outra história, e agora de Zaqueu, homem rico, mas que da mesma forma era carente da presença de Jesus, porque não é a ausência do dinheiro ou a abundância de dinheiro que resolve o problema da nossa vida. Porque é às vezes simbolizado o pecador por um homem pobre, quase nu, e outras por alguém rico e bem vestido. O que Deus está querendo nos dizer é que perante os seus olhos, todos os seres humanos são pecadores, com apenas uma diferença: uns são flagrados em seu erro, e seu pecado é descoberto e exposto para a vergonha pública. Dedos acusadores levantam-se muitas vezes para apontar e condenar, como fizeram com a mulher apanhada em adultério. A lei manda apedrejá-la, ela foi apanhada em adultério, tem que apedrejá-la. No entanto, não apresentaram o homem que tinha se envolvido sexualmente com ela. Na verdade, tanto os abastados quanto aqueles que não têm são tão pecadores, mas a lepra do pecado está oculta embaixo de vestes brilhantes. Podem passar pela vida sem que ninguém nunca descubra seu erro, vestindo roupas ricas, roupas finas, mas infelizes, desprezados e vazios por dentro do coração, como estava Zaqueu. Ambos os grupos, pobres e ricos, sem fama e famosos, precisam entender que os olhos da igreja, da religião e da sociedade podem ser diferentes, mas todos são iguais aos olhos de Deus. E Zaqueu procurava ver quem era Jesus. É interessante que nessa decisão ele decide enfrentar os obstáculos. Ele lutou contra os obstáculos. Diga comigo, Zaqueu lutou contra os obstáculos. Ele procurava saber quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era pequeno, então ele tinha uma grande dificuldade.
pequena estatura. Alguns é a estatura, grande ou pequena, às vezes é o peso, a raça, a posição social, sempre tem um obstáculo, ou a multidão, os amigos, impedindo de ver Jesus. Mas na verdade isso nunca foi problema para chegar até Jesus. No caso dele era a multidão, que não lhe permitia se aproximar do único capaz de preencher o seu coração e transformar a sua vida. E ele decide subir na árvore. Olha para mim. Todas as vezes que Deus percebe o nosso desejo intenso, a nossa vontade firme, determinados de encontrar com Ele, de que Ele entre na nossa vida, e de que Ele mude a nossa história, de que Ele transforme nossa vida, todas as vezes que isso acontece, Jesus vem, e Ele entra na nossa vida, transforma, liberta, devolve-nos à sociedade, devolve-nos à família, restaura a nossa casa e a nossa vida. Não existem desculpas para ficar longe. Talvez um outro pudesse subir naquela árvore, imagine, ficar daqui de cima para ver a multidão, só por curiosidade, para ver se Jesus é bonito, é feio, alto, pequeno, gordo, magro, com barba, sem barba, com tipo de veste. Mas apenas na passividade de um sicômoro, ali, de boa, como quem não quer nada, só na tucaia. Mas é importante dizer que cristianismo é compromisso com Jesus. É envolvimento sim com a sua igreja e participação na sua missão. Não existe pessoas que servem a Deus como 007, escondido, que não se revela. A Bíblia fala de um homem, Nicodemos, que por causa do que os outros pensavam, foi à noite, às escondidas, se encontrar com Jesus. Zaqueu não, ele subiu na árvore de dia, para todo mundo ver, e ele não queria nem saber, ele queria ter um encontro com Jesus. A vida com Deus nunca foi contemplação cômoda de um sicômoro. Enquanto se ruminam mágoas e ressentimentos, e se é consumido por lembranças tristes que as multidões imprimiram dolorosamente na sua vida. Isso é, fui tão machucado, tão ferido, eu quero ficar longe. Não quero me envolver. Não existe cristianismo sem chegar perto de Jesus. Não existe cristianismo, servir a Deus sem se identificar. Não pode. Ele mesmo diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu mesmo o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Portanto, nós temos que manifestar que nós o queremos na nossa vida. E Jesus está atravessando a cidade, seguido pelas multidões, e lá estava, em cima da árvore, Zaqueu. Após ter desejado ver a Jesus, Zaqueu se empenhou para efetivamente contemplá-lo quando passasse na sua cidade. Ao procurar um lugar para ver o mestre, ele se deparou com uma grande multidão que também estava ali para ver Jesus passar. O grande aglomerado de pessoas se tornou um grande obstáculo para Zaqueu, pois ele era muito pequeno. O que vemos é esse homem vencendo os obstáculos, assumindo o desejo que estava gritando dentro do seu coração pela presença de Jesus. Ao invés de ficar reclamando, chorando suas impossibilidades, talvez outros ficassem, eu não vou ver Jesus, Ele não me ama, me fez esse tampinha, agora Ele vem na cidade, todo mundo vê, eu não posso ver,
E se eu for sair na rua, eles vão rir de mim, eles vão zoar comigo, eles vão me chamar de ladrão, por causa da minha profissão, eles vão zoar comigo. Zaqueu, ele decide passar por cima de todos esses obstáculos, e de forma criativa ele venceu o problema, e ele foi ter com Jesus. Tem aqueles que querem Jesus, mas dizem assim: não, mas olha, só daqui da minha casa, aqui eu faço as minhas orações, eu não quero publicar a minha fé, eu não quero assumir a minha fé em Deus, eu não quero ir em igreja, eu não quero ir em culto, eu não quero ser chamado de crente, o que os meus amigos vão dizer de mim? Zaqueu estava preocupado com uma sentença que ele poderia receber no último dia: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Zaqueu não queria essa sentença, mas ele decidiu que ele iria ouvir: vinde bendito de meu Pai, aleluia. Assumiu o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Os que se empenham para ver a Cristo enfrentam obstáculos. Esses obstáculos, preste muita atenção nisso, por favor. Quais são esses obstáculos? Podem ser os vícios, as bebidas, os problemas financeiros, a família, os pecados ocultos e tantos outros problemas e dificuldades que se apresentarão na sua vida para impedi-lo de ver aquele que tem a resposta que o seu coração anseia. Um filósofo disse: o homem, o ser humano, tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Não tem nenhuma outra coisa nessa vida que resolve o vazio que há no coração do homem, a não ser a presença de Jesus. Mas eu tenho uma notícia para te dar, e essa foi para Zaqueu também. Não interessa o tamanho da multidão, Jesus nos vê e nos conhece. Você pode dar um glória a Deus? Tinha milhares de pessoas, e ainda mais que naquele dia, quando ele foi chegando em Jericó, Jesus curou um cego. Então a multidão aumentou, porque todo mundo queria milagre. Então quando Jesus vai passando por Jericó, ele cura o cego, devolve a vista ao cego, a multidão aumenta, mas Jesus vai caminhando, e quando ele chega naquela árvore, ele levanta a cabeça e diz: Zaqueu. Ele nunca tinha passado por ali, não sabia quem era Zaqueu, não conhecia, não tinha sido apresentado para Zaqueu, mas ele recebe uma revelação de quem era Zaqueu e de que Zaqueu de fato queria na sua vida. Portanto, eu quero te dizer que Jesus sabe exatamente quem é você. Ele sabe o que você fez da sua vida até agora, ele sabe o que você está fazendo, ele sabe das suas dores, ele sabe dos seus problemas, ele conhece a sua vida por inteiro, como nem mesmo você conhece tanto, porque a Bíblia diz que antes de os pensamentos subirem, ele já sabe o que a gente está pensando. Louvado seja Deus. A multidão era enorme, tinha milhares de pessoas, mas ele chega e diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou repousar na sua casa, eu vou lá na sua casa. O mesmo acontece conosco. Jesus sabe quem somos, o que fizemos e o que nós iremos fazer. Ele sabe os detalhes mais íntimos do nosso coração, e mesmo assim nos busca em meio à multidão. Jesus te conhece por inteiro. Outra verdade para nós: não interessa o que os outros achem de você, para Jesus você é alvo do seu amor. Quando Jesus para e conversa com aquele homem e diz: Zaqueu, desce dessa árvore depressa, Zaqueu, eu vou para a sua casa. A multidão entrou em parafuso, todo mundo começou a conversar fiado.
Tanto de gente certamente dizendo assim: que isso? Ele devia ir na minha casa, mas na casa desse à toa, desse ladrão, na casa de Zaqueu. Quem é esse homem de fato? Será que esse homem é mesmo o Filho de Deus? A profissão de Zaqueu fazia dele uma pessoa desprezada e evitada por todos, mas não para Jesus. Dê um glória a Deus. Pelo contrário, Jesus vai em direção a ele, não com palavras de desprezo. Jesus não vai lá apontar o dedo e dizer: Zaqueu, você é uma toa, você está ajudando a explorar o povo, esfoliar o povo. Jesus não faz isso. Jesus chega ali para entrar na vida de Zaqueu, transformar o caráter de Zaqueu, transformá-lo num novo homem. Da mesma forma, quem você acha que é? Ou a maneira como as pessoas costumam lhe tratar não tem relação com a maneira como Jesus Cristo olha para você. Os caminhos de Deus são incomparavelmente superiores aos olhares acusatórios dos homens. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Diga: Jesus entrou na casa de Zaqueu. Tenho tentado muitas vezes imaginar aquela cena. Imagino Zaqueu olhando desconcertado para todo lado e perguntando, com aquela ansiedade de quem quer que seja, mas tendo medo de que não seja, tipo assim: é comigo, Senhor? No seu coração estava assim: será que ele não está equivocado? Está falando é comigo mesmo? Eu sou Zaqueu, um ladrão, um homem injusto. É comigo mesmo que ele vai jantar essa noite? Você já pensou? Naquele dia havia milhares de pessoas junto com Jesus. Centenas de homens e mulheres que lutavam um contra o outro por um lugar especial perto de Jesus. Cada um sentindo-se com mais direito do que o outro, e de repente o mestre olha para quem de nada se espera, olha para quem se sentia indigno, olha para um homem insignificante diante da sociedade, perdido lá entre os galhos de uma árvore, e o chama pelo nome: Zaqueu. Ao ouvir o convite de Jesus, imediatamente ele desceu, e o resultado foi o de uma grande bênção sendo instaurada na vida daquele homem. Preste atenção, nesse exato momento, Jesus está te vendo onde você está e lhe convida a descer para receber a vitória. Diante desse grande desafio, você precisa aceitar o convite de Jesus. Ao aceitá-lo, você estará gerando a condição necessária para Cristo ministrar na sua vida uma transformação, um grande milagre, consolidando com a certeza da vida eterna o perdão dos seus pecados. Assim são as coisas com Jesus. Para Jesus não existem multidões, existem pessoas. Para ele você não é apenas uma ordem de produção ou um número na estatística, você é gente. Ele te vê, ele te olha, ele fala com você, ele sabe do seu nome, ele conhece das suas dores, ele sabe dos seus medos, da sua ansiedade, sabe que você pode estar tentando ser um homem difícil é um apelo divino, dizendo assim para si mesmo: eu só quero vê-lo de longe, como milhares só querem a bênção. Não, eu só quero que ele abençoe minha casa, abençoe minha família, mas eu não quero compromisso com ele. Mas na realidade você é um homem ou uma mulher solitária, que precisa dele como precisa de Jesus, como todo ser humano. É comigo, Senhor? Sim, é com você. Não sei se você se chama Maria, João, Pedro, Manuel, Henrique, Francisco, Isaura, Aparecida.
é com você que Jesus está falando agora. E Jesus está dizendo a você: é por você que eu vim. Eu te amo, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pelo que você é, um ser humano maravilhoso, apenas isso. E por último, o encontro com Jesus levou Zaqueu a uma profunda transformação de vida. Jesus, como eu disse, ele não olha para Zaqueu chamando de ladrão. Ele não o faz passar vergonha. Mas ele estava dando a Zaqueu o privilégio de hospedá-lo na sua casa. Jesus não disse assim: Zaqueu, eu quero ir na sua casa, mas antes de eu ir, eu quero que você confesse diante de todos que você é ladrão. Porque senão vai ficar muito mal eu entrar na sua casa se você não reconhecer que você é um à toa. Jesus não faz isso. É isso que a multidão esperava. A multidão, aliás, esperava que Jesus passasse, vindo aquele homem lá em cima daquela árvore. Falei assim: Zaqueu, você precisa tomar postura, Zaqueu, para de esfoliar o povo. Zaqueu, para de dar prejuízo às pessoas. Zaqueu, para de cobrar esse imposto exorbitante. Você está aumentando o imposto cada vez mais para sobrar mais para você. E a multidão iria: ah! Jesus não faz isso. Jesus sabia sim de tudo que ele fazia, mas Jesus sabia que a vida de um homem só muda quando a transformação começa do coração, de dentro do coração. A conduta das pessoas mudam quando elas têm um encontro com Jesus. Agora veja a atitude de Zaqueu. Zaqueu imediatamente desce da árvore. Eu imagino Zaqueu todo empolgado, feliz, já que Jesus ia na frente. Você viu aquelas caravanas quando os políticos estão andando pelas ruas? Não é? E todo mundo quer ficar perto do candidato a prefeito, por exemplo, não é? E um empurra daqui, outro empurra dali, todo mundo quer ficar perto. É diferente. O ambiente é outro. Jesus não era político, ele era Deus na terra, vindo para salvar os homens. Mas agora Zaqueu, aquele homem que tinha vergonha de sair pela cidade, que era vítima do preconceito dos outros. Agora eu imagino Zaqueu, aquele pequenininho assim, não é grande, não, você entendeu, né? Tá, acho que dá para eu ilustrar bem. Imagina Zaqueu estufando o peito assim, segurando a mão de Jesus assim, e o povo atrás tudo descendo o cacete. Jesus indo para a casa desse homem? Esse Jesus é Deus mesmo? É na minha casa que ele tinha que ir, não é na casa dele não. E Zaqueu está todo feliz, porque o fato de Jesus olhar dentro dos olhos dele e dizer: desce, porque eu vou entrar na sua casa. Entrar na casa é como dizer: eu vou entrar dentro do seu coração, eu vou mudar a sua vida, eu vou te devolver a dignidade, o respeito, a honra, eu vou mudar a sua vida e a sua casa. Mas aqui eu poderia fazer uma outra coisa, como muita gente faz hoje: Jesus não entra na minha casa não, porque primeiro eu vou pôr minha casa em ordem. Quantas vezes, pastores, a gente chega para as pessoas, fala de Jesus para elas, e elas falam assim: não, eu hoje não, porque eu tenho umas coisas para consertar na minha vida. Isso é um engano de Satanás. Porque quem vai consertar as coisas da nossa vida é a presença de Deus. O homem por si só ele não consegue as mudanças, mas quando ele abre o coração, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus entra dentro da sua vida, e agora começa uma mudança de dentro para fora. Por isso a palavra diz: venha como estás. A gente vai com a nossa podridão, a gente vai com os nossos pecados, a gente vai com as nossas culpas, e Jesus se encarrega através do Espírito Santo de limpar, de transformar, e de mudar a nossa vida e a nossa história. Diga: quem limpa a vida é Jesus.
Ele morreu na cruz do Calvário, diga, para perdoar os nossos pecados, para nos lavar com seu sangue. É Ele quem corrige, é Ele quem conserta, é Ele quem purifica. Para concluir, você já pensou que enquanto Jesus esteve na terra, nunca condenou os derrotados? Nunca condenou os marginais, os ladrões ou as prostitutas? As poucas vezes que Jesus condenou alguém, foram aqueles que se achavam melhor do que os outros, eram os religiosos. Mas aqueles que se reconheciam pecadores, Ele não os condenava, Ele os amava e transformava as suas vidas. Glória a Deus. Eu te pergunto, onde está você agora? No sicômoro da vida, na árvore da vida? Sente-se rejeitado, triste, frustrado? Sente que nunca vai conseguir? Ouça então a voz de Jesus te dizendo: filho, eu amo você. Filha, eu amo você. Desça daí, que eu quero ficar com você. Eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar na sua casa, eu quero ter comunhão com você. E Zaqueu, depois que Jesus está na sua casa e opera essa mudança, a gente vê fruto, porque ele vira e fala assim: Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Eu não estou te dizendo que Jesus está querendo que você o confesse como Senhor e Salvador e pegue os seus bens e parte da metade e dá para os outros, não, não é isso. Mas é que aquele homem, a única motivação na vida dele era dinheiro. Aquele homem só conhecia dinheiro, ele era apaixonado por dinheiro, ele era louco por dinheiro. E quando Jesus transforma, muda a maneira de pensar, por isso ele diz assim: gente, eu tenho tanto e tanta gente perto de mim que não tem nada, eu vou dividir a metade que eu tenho com quem não tem nada. É isso. Cada um de nós tem uma área da vida que precisa de um conserto. O dele era no campo das finanças. Ele era egoísta, ele só pensava em si, ele só respirava dinheiro. Mas talvez é a falta de perdão o seu problema. Talvez seja a rejeição o seu problema. Eu não sei qual é a sua dor, a sua luta, o seu problema. Eu só quero te dizer que quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma a nossa vida, Ele devolve a dignidade. Eu quero te dizer que Zaqueu entendeu, por isso ele foi com Jesus à sua casa. É impossível estar com Jesus e conviver com o pecado ao mesmo tempo. Essas duas coisas não combinam. Quanto mais nós nos enchemos da presença de Jesus, mais nós vamos tendo vitória sobre o pecado. No início, Zaqueu não passava de um homem solitário, frustrado e vazio, apesar de sua invejável posição social e financeira. No fim daquele dia, ele era um homem feliz, completo, transformado por Cristo. Zaqueu agora conhece os dois lados da vida: o desespero e a esperança, o vazio e a plenitude, a tristeza e a alegria, a condenação e o perdão, a derrota e a vitória. Certamente ele podia dizer: Jesus, tu és a minha vida. Assim são as coisas com Jesus. Para ele não existem multidões, existem pessoas. No meio desse povo todo que está aqui, ele está olhando para você e falando exclusivamente com você nessa hora. Porque para ele você é gente, e ele se preocupa com você, com seus sentimentos, com seus sonhos, com as suas alegrias e tristezas. Jesus chora a sua dor e se alegra com o seu sorriso.